Olá, meu nome é Carlos Leser e vamos fazer hoje mais um comentário de literatura. O cinema é conhecido como a sétima arte e, na sua sequência, a fotografia é considerada a oitava arte. Mas, em termos de artes, não paramos por aí. Na sequência, vem um tipo de arte que me fascina. Falo das histórias em quadrinhos ou simplesmente HQs. Então, a nona arte. Mistura de expressão literária e imagem, as histórias em quadrinhos vêm desde seu início no século XIX, despertando o interesse de crianças e adultos. Não me lembro ao certo qual foi a primeira história em quadrinhos que li, ou se apenas a vi, tampouco quando foi, mas sei que essas histórias estavam em uma revista apelidada de gibi. Esse termo, gibi, existe na verdade porque era uma palavra que identificava um garoto negro, personagem de uma história. Em 1939, aqui no Brasil, a editora Globo lançou uma revista de histórias em quadrinhos, dando a ela o título desse personagem, gibi. Graças a isso, o termo gibi tornou-se sinônimo de revistas em quadrinho. E esse garoto negro acabou indo parar na capa dessas revistas ao lado do título e nas próprias histórias da época. O que lembro, na verdade, é que aprendi a ler também decifrando aquelas palavras que estavam dentro de balõezinhos que vinham de personagens coloridos. E pouco me importava se eram ratos, patos ou cachorros. Eles usavam roupas, falavam e viviam ali naquelas páginas situações semelhantes às que eu poderia viver, e isso me dava a própria sensação de correspondência com os personagens. A alfabetização passa pelos quadrinhos na medida em que imagem e palavra ali se complementam e oferecem significado. Na década de 1950, as HQs chegaram a ser acusadas de propiciar comportamentos delinquentes aos leitores mais jovens, o que logo foi abrandado quando intelectuais resolveram abordar essa arte e levá-la a discussões mais sérias, dentre as quais a sua semelhança com a verdadeira literatura. Uma das vertentes dessa discussão dizia que as HQs, mesmo chamadas de literatura ilustrada, deveriam ser analisadas pelo viés do seu próprio padrão, ou a parte visual, que tem grande influência diferente da literatura convencional. Com o desenvolvimento justamente das técnicas de ilustração e com o vertiginoso crescimento de ótimos roteiros, desenhistas e escritores de HQs passaram a ser vistos como artistas diferenciados e cultuados, o que levou a sua arte também a ser cultuada. Com facilidade, hoje encontramos revistas especializadas nesse universo e em grandes redes de livrarias existem seções somente para histórias em quadrinhos, desde as mais simples em suas aparências até aquelas encadernadas. Na sua grande maioria, as histórias em quadrinhos trazem como personagem principal aquele que de alguma forma vem para fazer o bem e vencer o mal, numa clara alusão ao desejo dos leitores. Surgem assim os super-heróis. Originados desde seres alienígenas ou desde pessoas cujo dia a dia são muito semelhantes aos nossos, daí a sua maior aceitação, os super-heróis carregam, além de seus poderes, uma grande mescla de virtudes e também defeitos. Sim, super-heróis sofrem também. Essa adaptação de uma realidade em que esses paladinos da justiça vivem, ou que nós vivemos, é o conceito básico das HQs. Existe a fantasia, existe a exaltação visual, existem as palavras que vocês gostariam de ter dito, mas existe também a representação de um mundo que não é muito diferente daquele que vivemos. Por isso as histórias em quadrinhos têm uma aceitação tão grande nos dias atuais. São muitos desenhistas, escritores ou roteiristas e principalmente suas obras que mereceriam destaque. Destaco apenas uma como exemplo. Para compreender melhor o que representa uma HQ, quem tiver a possibilidade, leia Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons. No Brasil, o maior exemplo no mundo das histórias em quadrinhos vem da imaginação e criatividade do cartunista Maurício de Souza. Há quase 60 anos, ele e sua equipe fazem dos seus gibis um motivo de diversão e ensinamentos. Ao fazer com que crianças, suas filhas e filhos, na verdade, fossem, na sua maioria, as personagens, Maurício de Souza aproximou o pequeno leitor de sua realidade. Então não importa se sua HQ preferida for do Batman ou da Mônica, o que importa é que esse tipo de arte traga diversão,
fantasia e encantamento. Por isso, certamente, irá o seu dia ficar mais bacana. Como dica e como exemplificação do que falei, aqui a Mônica e o Batman. Duas HQs que com certeza farão o seu dia ficar mais bacana. Obrigado e até o próximo encontro.